Munir vai conversar com Sarp. Sarp diz que quer que ele arrume uma casa fora da cidade o mais rápido possível. Munir pergunta se o seu SWAT e a dona Piril vão saber disso. Sarp diz que não. Munir diz que o senhor SWAT precisa saber o que ele está fazendo. Munir continua. Eu quero fazer o possível para ajudar com isso, já que eu sou responsável pelos seus problemas. Eu sei que não devia ter confiado na Sirin. Se eu tivesse certeza que eles tinham morrido antes de te falar, nada disso teria acontecido. Sarp diz, você não sabia. As coisas se complicaram por várias decisões ruins. Munir, você já salvou a minha vida por várias vezes. Não abandona a minha família. Eles não têm culpa nenhuma. São só crianças inocentes. Você pode protegê-los. Você pode salvá-los. Munir diz que precisa de um tempo para achar a casa e vai embora. Enver diz a Bahá. Foi isso que aconteceu. Atice diz, filha. Bahá pede para a mãe não falar nada e diz que não entende como eles resolveram esconder dela uma coisa tão importante assim. Enver diz que foi necessário, porque acharam que não era a hora certa de contar isso para ela, que a Jale proibiu e disse para eles que se ela ficasse tranquila, melhoraria mais rápido. Ela tem que lembrar que não podia passar nervoso. Bahá diz que acha que uma notícia dessas faria qualquer um perder a cabeça de vez, que a Jale estava certa, eles fizeram a coisa certa, mas questiona por que não contaram a verdade para Nissan e o Doruk. Bahá pergunta se eles pensaram nos filhos dela quando falaram para eles que o Sarp não era o pai deles, se por acaso se importaram com a cabeça dos dois depois de toda essa mentira, em como isso afetaria a vida deles. Bahá garante que os filhos estão cheios de dúvida e diz que não faz ideia do que vai responder, pois não sabe de nada. Ela diz que não entende por que eles fizeram isso, se eles não entendem que a culpa não é dos filhos dela e por que machucarem eles. Enver pede que, por favor, Bahá os perdoe por isso e diz que não sabiam o que fazer. Bahá diz que podem esquecer. Ela não vai perdoar ninguém ali depois do que eles fizeram. Ela não quer mais ninguém ali perto dos filhos dela, que eles a traíram. É melhor manter distância. Ela não consegue mais confiar neles. E Elis diz a Bahá que todos esses dias disse para eles que ela tinha o direito de saber. Seida diz que é verdade, que a Elis sempre disse isso. E Elis diz que eles fizeram ela prometer que não ia contar, porque isso ia afetar a saúde dela. E a doutora Jale disse que ela não podia passar nervoso e era melhor contar depois do transplante. Enver diz que foi isso que a Jale falou e então eles fizeram de tudo para não deixá-la nervosa. Seida diz, mas por que você está falando que a culpa foi nossa, hein? E Elis diz que a Seida tem que falar para Bahá que a culpa não foi dela. Bahá sai do apartamento caladinha. A Tice diz a eles que já chega de discutir, que a Bahá foi para a casa dela. Enver quer ir atrás de Bahá, mas a Tice diz que agora não. Que ela quer ficar sozinha e se ela conseguir se acalmar um pouco, pode ser que pense nas coisas que todos fizeram por ela. Seida diz que é verdade, que tomara que ela lembre. Piril pergunta o que Sarp vai fazer sobre a Bahá e os seus dois filhos. Piril diz, quando eu te perguntei, você disse que não ia nos deixar e ficaria comigo, só que ontem você encontrou a Bahá. Então, Sarp diz, eu encontrei, eu falei com a Bahá. E você acha que isso tem importância? Eu tô preocupado com a nossa segurança. Nós temos problemas mais sérios para resolver. Agora os homens do Nezi estão vigiando a Bahá e os meus filhos o dia inteiro. O que eu posso fazer? Quer que eu deixe de ajudar eles agora que estão correndo perigo, sendo que tudo isso aconteceu por minha causa? Quer dizer que eu tenho que fingir que nada aconteceu e esquecer deles de novo, Piril? Piril diz que ele não entendeu o que ela disse, que ela não falou para ele esquecer a Bahá e não protegê-la, e pergunta como que ele encontrou a Sirin. Piril diz, você não lembra quem te ajudou a salvar a vida da Bahá? Eu não tenho nenhum problema com a Bahá, o meu problema é com você. Eu só preciso saber se você quer me deixar, e quero que seja honesto. Por favor, eu espero que você fale a verdade. Sarp diz, eu não vou mentir para você, Piril. Você é a melhor amiga que eu tenho. Então não seria justo te enganar. Se a sua dúvida é se eu ficaria com a Bahá outra vez, sim, é o que eu quero. O que eu mais quero nesse mundo é poder ficar ao lado da minha mulher. Mas eu não consigo. Eu não sou forte para isso. Eu não tenho coragem de contar que sou casado com você. Piril pergunta por quê, se é só porque ela é a esposa dele. Sarp diz que não e que a Sirin pediu uma coisa para ele em troca da medula. Piril pergunta o quê?
Sarp diz que Sirin tirou algumas fotos dos dois juntos para mostrar para Bahá e ele não pode fazer nada. Ela o chantageou. Ele diz: Como explicaria para Bahá que essas fotos são falsas? Sarp diz que vai proteger a Bahá e os filhos, não importa o que aconteça. Piril diz: Mas e se ela não tivesse essas fotos? Sarp diz que ficaria com a Bahá. Arif pergunta a Seida como a Bahá tá. Seida diz que ela tá chateada, disse que não quer mais ver eles e reclamou porque ninguém contou nada para ela. Arif diz que entende. Sirin toma café da manhã e depois coloca as vasilhas sujas no lugar onde ficava a máquina de lavar louça. Seida chega ao hospital para falar com Jale. Jale diz que pensou em dar uma chance para ela e ela ficará de teste por 2 semanas. Jale diz que Seida não precisa chegar de manhã, porque ela mesma vai deixar o Bora no colégio e ela só precisaria ir à tarde. Jale diz que Seida precisa cuidar da aparência, não vai poder usar roupas muito chamativas e pede para ela prestar atenção no seu jeito de falar, porque não quer que o Bora use tantas gírias. Arif pede para o Palha entregar o dinheiro dos 2 aluguéis que o Enver deixou com ele. E o Suf mente, dizendo que já depositou no banco. Arif diz para o pai sacar para ele então, porque está precisando para fazer um pedido. E o Suf diz: vai continuar trabalhando, hã? A mulher já te deixou. Esquece logo dessa história. Irritado, Arif diz: se não trouxer esse dinheiro para mim ainda hoje, eu vou vender esse prédio inteiro e você vai ficar na rua. Cansei de ver você perder dinheiro com o jogo. Arif vê Sevat passando na frente da cafeteria. Dá bom dia e diz que paga um chá para ele se ele quiser. Yusuf pega o anel da mãe de Arif e sai. Arif serve o chá para Sevat e puxa a conversa com ele. Arif diz que podia ter arrumado um lugar melhor para eles, mas o amigo dele estava com muita pressa e diz que não lembra do nome dele. Sevat permanece calado. Arif pergunta no que eles dois trabalham. Sevat diz que com tecidos e que a sua loja fica a algumas ruas dali. Arif se apresenta e estende a mão para ele. Sevat não pega a mão dele, diz que se chama Nelgia. Agradece pelo chá e vai saindo. Arif pede para ele esperar. Diz que ele os observa o dia inteiro e pergunta se conhecem de algum lugar. Sevat pergunta se isso incomoda ele. Arif diz: as pessoas que moram aqui não gostam de estranhos e estão sempre de olhos abertos. Sevat diz que entende e que acha muito importante os vizinhos se ajudarem. Yusuf vende o anel da esposa. Enver e Atice chegam em casa e Sirin pergunta como que a Bahá tá. Enver diz para ela não fazer essa pergunta, pois nunca se preocupou com a irmã, e entra no banheiro. Atice diz que Bahá tá bem. Sirin diz a Atice que o Sarp contou para ela que foi até lá. Atice pergunta por que ela falou com o Sarp o que aconteceu. Nesse momento, Enver sai do banheiro dizendo: está muito preocupada com a irmã, é claro, muito. Tem que perguntar por que quer que ela fique bem. Como está a Bahá? Ela não se importa, mas tem a cara de pau de fazer essa pergunta para nós, né? Enver entra na cozinha. Fica furioso ao ver as louças no chão e pergunta a Sirin se isso é alguma brincadeira, se ela acha que pode zombar dele assim. Atice se aproxima e pergunta por que Sirin deixou a louça ali. Cínica, Sirin diz: o que eu fiz de errado? Não se deixa a louça dentro da máquina de lavar louça? Enver pega as vasilhas, coloca dentro do guarda-roupa de Sirin e diz: a louça não pode ficar na máquina de lavar louça, Atice. Então eu vou guardar aqui. Atice pede para ele não fazer isso. Sirin diz: pai, você não precisa ficar assim, foi só uma brincadeira. Por que tá tão nervoso? Enver fecha a porta do guarda-roupa e diz: agora a louça vai ficar guardada aqui. E sai do quarto dela. Atice diz: filha, por que fez aquilo? Não irrita ele assim. Ele pode ter um infarto, você sabe. Eu não entendo por que faz essas coisas. Sirin diz: ai, tá bom, mãe, que chatice. Eu queria fazer uma brincadeira. Você viu isso? Agora toda a minha roupa tá com comida. Eu vou precisar lavar. Tava tudo limpinho. Sevat diz a Razin que o Arif tá sempre de olho neles e conta sobre as perguntas que ele fez. Razin diz: então ele já sabe. Você precisa se esconder e descobrir tudo o que puder. Se tiver algum problema, é só eliminá-lo. Está entendido?
Yusuf entrega para Arif o dinheiro do aluguel e diz que é um absurdo ele não confiar no pai. Arif diz que tá bom e o agradece. Arif vai para a janela e vê Sevat observando o edifício. Arif vai até o apartamento de Bahar, diz que queria falar com ela. Bahar diz que não tá a fim de conversa e fecha a porta. No dia seguinte, Arif não encontra o anel da mãe e, furioso, diz ao pai que quer saber o que ele fez com o anel. Yusuf diz que ele queria dinheiro, então ele o vendeu. Arif exige que o pai lhe diga quem comprou o anel. Yusuf diz que foi o Selim, joalheiro, e Arif parte para lá. Bahar combina de ir para o parque com os filhos. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.